Muito bem-vindos ao nosso Lipedema Cast. E hoje vamos falar sobre lipedema como se fosse uma conversa muito boa de consultório. Nosso segundo episódio, convidamos aqui uma pessoa ilustríssima, fisioterapeuta de mão cheia, todo mundo já conhece o trabalho dela, mas eu vou deixar ela se apresentar, porque eu sei que ela tem muita coisa para nos falar. Karen, bem-vinda ao nosso programa Lipedema Cast. Muito obrigada pelo convite, boa noite a todos. Na verdade, eu sou fisioterapeuta hoje mais do esporte e algumas pessoas me questionam por que você está falando de lipedema, né? Porque, na verdade, foi a minha segunda especialização na área, que foi a dermatofuncional, e quando eu fiz, era lipedema, linfedema e a parte estética junto, não só voltado para a estética como é hoje. Mas eu sou fisioterapeuta já há 26 anos, praticamente, e amo minha profissão e o que puder fazer para usar a fisioterapia para auxiliar pessoas é comigo mesma. Então, independente da área de atuação, é trabalhar e fazer a fisioterapia, auxiliar as pessoas. Essa é minha missão. Fisioterapia séria, né? Séria, com qualidade e determinação. Isso aí. Estamos também aqui com a nossa ilustríssima lipedete, Deise. Vou deixar a Deise falar agora por ela mesma. Por favor, Deise. Gente, é muito bom estar aqui tirando todas as dúvidas que a gente tem, viu, doutor? E não é pouca, não. Uma honra estar como lipedete, representando todas as nossas meninas que têm problema com lipedema, que a gente sabe que não é fácil, mas as coisas estão melhorando para a gente, né? Obrigada pelo convite. Muito bem. Então, nós vamos começar aqui fazendo algumas perguntas que as pessoas já enviaram. E a primeira pergunta, Karen, é o seguinte: qual que é o papel da fisioterapia no lipedema? A fisioterapia, ela auxilia na avaliação física, na avaliação da qualidade do tecido e no trabalho, principalmente de remover o excesso de líquidos, auxiliar no processo inflamatório, na dor, principalmente na dor, porque a gente tem técnicas, né, tanto recursos de eletrofísicos que a gente fala, que são os aparelhos, os condutores, então a gente usa muito, tem produtos e muito à mão. Então, muita terapia manual, muitas questões para auxiliar, tanto no edema que está relacionado, né, que é o inchaço que incomoda muito as mulheres, quanto a dor, que é a coisa mais importante. Então, a gente tenta buscar, dentro dos recursos da fisioterapia convencional, utilizar aquilo voltado para o lipedema, porque tem que ser muito específico a intensidade que você usa, como você faz. Então, é nesse sentido que a fisioterapia mais atua. Tem que colocar a mão mesmo. Né? Esse Sim, negócio não tem como só... máquinas... A máquina auxilia. Ajudam, né? Exatamente, mas não substitui. Entendi. Deise, pode ficar à vontade. Então, vamos lá. Eu tive uma experiência não muito boa, até comentei, né, na passada, não muito boa com uma massagem. Comecei aí numa massagista, né? E ela começou a fazer massagem e piorou as minhas dores 100%. E criou nódulos nas laterais, do qual pioraram as minhas dores. Então, assim, a massagem em si, ela causa isso? Então, foi um problema que a profissional não soube fazer? Então, sou eu o problema? Não, na verdade é o seguinte, temos várias técnicas de massagem. Então, a gente tem massagens específicas, provavelmente essa pessoa misturou a massagem modeladora, que é uma massagem mais rápida, mais, digamos, mais forte. Mais intensa. Tá? Mais intensa, exato. E aí, provavelmente, ela mesclou essa massagem mais intensa com uma drenagem, entre aspas. E a drenagem linfática, principalmente no lipedema, ela não pode ser aquela muito suave, que age só muito superficialmente, mas também não pode ser uma coisa que tenha agressividade. Eu tenho que mesclar uma drenagem com um pouco mais de pressão, mais segurança, para eu remover realmente os líquidos, senão eu só faço de conta, mas também não posso ser categórica no sentido de colocar força, não precisa de força. E quando você faz manipulações mais fortes, você pode ferir o tecido, e quando se forma uma cicatriz que forma fibrose, e por isso formou esses nódulos. Então, na verdade, sinto lhe dizer que a profissional não estava capacitada para trabalhar com lipedema, e ela provavelmente usou uma massagem modeladora mesclada com uma drenagem aí e acabou te machucando. Por isso a sua experiência foi ruim, infelizmente. E assim, era assim, essa semana eu fazia e aí eu voltava na outra para ver se resolvia da semana passada e aí virou um ciclo. Eu falei assim, sabe uma coisa, não vou fazer mais. Aí quando parou, melhorou. Esse é o principal fator de desistência. A mulher vai fazer uma drenagem linfática, por exemplo, e confunde, né?
Nós conversamos aqui no outro episódio sobre a questão da massoterapia. O massoterapeuta, tudo bem, ele tem um trabalho dele, né? Mas você sabe muito bem que o conhecimento anatômico está com o fisioterapeuta e tem muita diferença nisso. Principalmente fisiologia, porque assim, não é só a anatomia, eu tenho que entender o que está acontecendo com o seu tecido, eu tenho que entender, inclusive, a pressão, os movimentos, vão depender do grau do lipedema. Eu não posso pegar em você e fazer a mesma drenagem que faria numa pessoa de grau mais evoluído, né? Tem uma pessoa que tem mais nódulos, uma pessoa que tem mais inflamação. Então, tudo isso você tem que dosar, por isso que é muito específico. Então, o massoterapeuta, ele é bom para massagem relaxante, uma modeladorazinha que mais para gordurinha localizada que o pessoal faz, mas para o lipedema tem que ser muito específico. E nem é todo fisioterapeuta que é capacitado. Então, por isso tem capacitações específicas. Porque é uma coisa muito específica, uma coisa que você tem que ter muita atenção e cuidado. Então, a gente vai ter que começar a procurar gente que tem o quadro assim, ó, especialização em lipedema. Porque aí não tem medo, não tem perigo. Na verdade, não tem ainda uma especialização específica, mas tem formações. Então, a pessoa tem que ter um curso, tem que ter capacitação específica para o lipedema. É porque a gente vai para procurar uma solução. E aí, na minha situação, só piorou. Então, aí realmente eu desisti, eu parei. É ruim, é ruim. É um treinamento específico, né? A gente vê, por exemplo, diferenças entre drenagens e drenagens. Você vê hoje, Karen, por exemplo, a pessoa que sabe fazer uma drenagem linfática e a pessoa que mexe com lipedema. Tem grande diferença? Tem, porque eu saber fazer uma drenagem linfática, por exemplo, um pós-operatório, é uma coisa. Então, eu vou pegar, o tecido está machucado, eu tenho que movimentar o tecido, mas eu não posso deslocar a pele. Então, você tem detalhes específicos e exclusivos para cada caso. Então, a pessoa pode saber fazer uma drenagem, mas se ela está acostumada só, por exemplo, com pós-operatório ou com grávidas, até na grávida você tem às vezes um edema um pouco mais denso, então você tem que pôr um pouco mais de pressão dependendo do momento gestacional. Então, assim, tem muitos detalhes. Então, fazer drenagem não é só fazer drenagem. Vou fazer drenagem. Qual tipo e em quem? A especificidade dessa pessoa? Qual que é a particularidade dessa pessoa para eu tomar esse cuidado? Então, é muito particular. E o lipedema, como tem dor envolvido, tem nódulos, né, envolvido. Então, dependendo do grau que a pessoa se encontra de inflamação, tem muitos detalhes para você prestar atenção. Isso é importante de ter um laudo médico, né? Porque quando eu chegar lá nela, eu já vou falar, tenho lipedema, você não mexe muito comigo, não. Se não tiver uma avaliação e a pessoa achar, eu vou quebrar a gordura na minha mão. Sim. A indicação médica é super importante. Sim. Né? Até para você direcionar para o profissional que saiba fazer. Não simplesmente o médico falar assim, vai numa fisioterapeuta. Até porque você teve essa experiência e aí a gente sabe, né, que tem influência. Até porque os equipamentos que elas utilizam têm uma especificidade. Existe hoje o ultrassom, que ajuda, né, a quebrar alguns pontos dolorosos, né, de gordura, até mesmo fibroses. Né? Então, aquilo que a gente conversou também da fibrose, né, o endurecimento da gordura. Nesses casos, por exemplo, você pega um caso mais avançado, né, um lipedema grau 3, por exemplo, todo cheio de fibrose, com a perna dura. Você não pode começar com vontade, entendeu? Você tem que ir devagar, você tem que ir mobilizando o tecido, aí você tem que associar um pouco de liberação, mas não é uma liberação pressionando nódulos, entendeu? Você tem que começar a trabalhar isso, aí você tem que usar recursos para aliviar a dor. Então, a gente tem vários recursos dentro da fisioterapia. Eu tenho ultrassom, eu tenho laser, né? A biofotomodulação, o laser é uma das coisas mais indicadas, porque é para aliviar a dor, dentro da fisioterapia como um todo, inclusive. Então, você tem vários recursos que podem ser utilizados para aliviar e depois você vai incrementando na terapia manual, ou na drenagem, no que for feito, entendeu? Então, é para aliviar e dar qualidade de vida. Então, é um acompanhamento, nem é um tratamento com início, meio e fim, porque o lipedema não tem cura. Então, a gente faz mais intenso no primeiro momento, depois vai espaçando e fazendo um acompanhamento. Eu já ia te perguntar se era momentâneo, se era então é para sempre. É para sempre, mas assim, não precisa ser tão intenso, ter toda semana, ter 2 vezes por semana, 3 vezes. Não, você tira daquela crise, aí você vai espaçando e a gente tem pacientes que fazem 1 vez por mês para fazer uma manutenção, entendeu? Que é um acompanhamento. Aí às vezes passa por um período de mudança hormonal, piora. Aí a gente intensifica. Passou por um estresse muito grande, piora, a gente intensifica. Então você vai acompanhando ali, vendo a necessidade. Doutor, eu tenho uma pergunta, a gente não fez na passada.
qual é o motivo que o lipedema ele incha a perna da mulher? Por que a perna fica tão inchada daquele jeito? Então, imagina aquela gordura que está ali, em volta dessa gordura tem tipo um gel ali, um líquido que fica banhando toda aquela gordura, e isso dificulta ali, além da circulação ser dificultada, a drenagem, né? Nós temos um líquido chamado linfa dentro das nossas pernas, que ele drena todas as proteínas, as células de defesa principalmente. Isso é o dia a dia que esse líquido ele drena, né? Para onde? Para o sistema venoso, né? Então sai desse sistema linfático, vai para as veias. É como se fosse um meio de transporte de líquidos. E o lipedema, por dificultar a passagem desse líquido, ele vai acumulando ali na coxa, ali nas pernas, fica aquele inchaço, né? Aquele edema e começa a causar dor por causa da inflamação. Então, além do inchaço desse líquido que fica acumulado, tem também o processo inflamatório, né, que o lipedema causa ali, que aquelas células são todas inflamadas. Esse gel que está banhando ali as células de gordura, ele começa a causar um efeito de pressão. Então, você pode até olhar, por exemplo, pessoas que usam uma roupa um pouquinho mais apertada, ela chega em casa, ela tira a roupa, está marcado. Parece que está um manguito ali, está enforcado, né? Então, aquilo ali é sinal de que aquele líquido está estacionado. E muitas vezes, mesmo fazendo a drenagem linfática, ele não reduz totalmente, né? Porque às vezes ele está muito viscoso, muito grosso. Como se fosse assim, ele teria que ser um suco de laranja, ele está uma vitamina bem grossa. Então, é mais difícil de você retirar tudo. É mais difícil você remover ele todo. E quanto tempo dura essa massagem? 1 hora, meia hora? Não, o efeito da drenagem ela vai ser feito, acontecer no organismo nas primeiras 24 horas. Então, na primeira hora, é mais um efeito mecânico, que o pessoal, eu terminei de fazer drenagem, vou fazer xixi. Isso é muito mais pelo estímulo da bexiga, que é um músculo, né, que é um reflexo, mas o efeito da drenagem ele vai acontecer nas primeiras 24 horas. E aí ele fica por... Aí ele vai, o corpo começa a melhorar essa drenagem, com a sequência ele vai durando mais tempo. Mas as primeiras 24 horas é o mais intenso. Depois ele vai reduzindo, e se você não faz, ele vai regredindo. Aí você estimula de novo. Entendeu? Por isso que, às vezes, no primeiro momento, tem que fazer mais sequencial. De 2 a 3 vezes por semana. Os principais erros que as pessoas cometem, por exemplo, ao fazer a sessão de fisioterapia e depois, em casa, ela não toma seus cuidados. O que você orienta para ela? Não cuidar. Primeira coisa, chegar em casa, não cuidar da hidratação. Né? Porque a gente precisa de água. Nosso corpo ele precisa de água. Então, se eu não estiver hidratando, esse líquido vai ficar mais viscoso. Meu corpo vai absorver do intestino a água, então eu vou ficar mais inflamado, porque o nosso corpo tem a única capacidade de reabsorção de água que ele tem é através do intestino. Então, é como se ele chupasse aquela água toda do intestino, as fezes ficam endurecidas e ressecadas, e aí você fica mais inflamado, porque aquela água ali que está circulando em você é uma que estava no intestino grosso. E aí você mantém esse processo inflamatório, o seu corpo não tem as funções feitas da maneira que deveriam, e aí você vai fazendo esse ciclo. Então, se a pessoa não hidratar, ela já dificulta. Se ela não dormir bem, ela já dificulta. Se ela sair da drenagem e for comer algo que já sabe que inflama mais, que não é indicado para o lipedema, ou nem para ninguém, na verdade, né? Então, isso já piora. Então, ela vai fazendo fatores ali, sedentarismo, porque a atividade física não precisa ser intensa, na verdade nem pode, né? Ela tem que ser uma atividade moderada, mas ela tem que acontecer, tem que existir, ela faz parte do tratamento. E isso a fisioterapia também entra, porque a gente começa a trabalhar o aprendizado, que a gente chama de neuromuscular, que é ensinar o movimento, que é trabalhar o corpo para aquele movimento, é tentar colocar as forças um pouco mais iguais de um lado para o outro, que a gente não consegue ser 100% simétrico, mas já ajuda. E aí ir fortalecendo. Então, se ela ficar sedentária também, não adianta nada. Só na mão da gente ali na drenagem não vai resolver. A gente até conversou no outro episódio uma coisa muito importante. O que eu posso orientar de exercício físico para as pacientes que têm lipedema? Porque a gente sabe, às vezes você forçando muito a barra, você pode causar uma lesão. Né? Às vezes a pessoa fazendo uma musculação na academia, de qualquer jeito, sem orientação do personal... Sem orientação é batata que vai acontecer. Vai ter lesão. Aí a pessoa abandona, para de fazer atividade física. O processo inflamatório, a dor, que a gente fala que não é somente na gordura, mas é também nas articulações. Tudo. Tudo que está envolvendo o tecido conjuntivo ali, né? Que é o que está
às vezes você acha, não, a gordura está separada do músculo. Não, ela está junto, ali está tudo grudado. E a célula de gordura do lipedema, ela fica no meio da fáscia. Então, qualquer movimento que você for fazer, você vai comprimir aquilo e vai trabalhar. Então, não tem jeito, é doloroso no primeiro momento. Como é que a fisioterapia atua nisso aí? No exercício A gente físico? começa com exercícios de baixa intensidade, exercícios que envolvem um distrator. Muitas vezes a gente chama de dupla tarefa. Coloca ela para fazer alguma coisa mental e associada ao movimento, porque eu desfoco o sistema nervoso, o cérebro, porque o cérebro só pensa em uma coisa de cada vez. Então, a gente desfoca. Tem alguns recursos que a gente usa para inibir a dor, e que a gente vai trabalhando a musculatura, o movimento, e orienta no dia a dia uma caminhada. Porque o exercício de baixa intensidade, uma caminhada, por exemplo, já tem comprovação até na fibromialgia, em outras doenças que envolvem muita dor. Então, ele vai trabalhando o organismo, liberando hormônios e tudo mais, que vão ajudar nessa questão de bem-estar e de diminuir a dor. Mas também a gente vai ensinando alguns movimentos, trabalhando, ganhando um pouquinho de força e resistência para ir evoluindo para chegar no momento dele ir para um personal, por exemplo. Ou para uma academia, ou um estúdio que tem alguma coisa específica. Funcional, por exemplo. Mas um funcional que envolve muitos saltos, não é legal para o lipedema. CrossFit, por exemplo, é perigoso, né? Para quem está com lipedema muito inflamatório, mas no momento, por exemplo, ela poderia fazer, mas ela teria que controlar as cargas, então tem que ser muito bem orientado. Até um crossfit tem que ser um bom crossfit, entendeu? Então, mas dá para fazer, só que dependendo do momento que você está. Daí você está correndo, né? Você começando a fazer... Tô tentando, doutor, tô tentando. Mas, e a minha dificuldade hoje é justamente a questão das dores, porque eu tenho que estar com a calça mais compressiva, né, com a compressão maior, porque se eu tiver de short, eu sofro. A dor é intensa, porque eu acho que a pele vai e volta, fica insuportável. A gente estava conversando sobre isso, né? As mulheres usarem, por exemplo, calça leg para dar aquela corridinha ou na academia, né? As mulheres têm lipedema, no caso, né? Você percebe isso também, assim? Sim, porque quando você orienta a usar a calça de compressão, ela diminui o balanço, isso diminui a dor e você melhora o retorno venoso. Então, auxilia também na questão da dor e da própria efetividade do exercício, porque com a corrida vai melhorar o retorno. A calça já ajuda, então o seu bem-estar vem. Agora, quando você está começando, é normal ter dores. Por quê? É uma adaptação tanto da musculatura quanto das articulações. Então, eu tenho pequenas dores que eu tenho que aprender a diferenciar isso de uma lesão. Então, eu tenho uma pequena dor, essa dor vem, mas é uma dorzinha que eu corri, parei, passou. Beleza, não precisa se preocupar. Ela vai diminuindo com o tempo. Agora, se eu correr, ela começar a doer, daí a pouco continua. Toda vez que eu vou começar a correr, ela aparece, está aumentando, aí eu tenho que ligar a luzinha. E a gente pode adaptar o ritmo e diminuir o impacto. A gente tem como melhorar a eficiência da corrida, até vou te convidar para fazer uma avaliação. E a gente pode avaliar alguns detalhes e ver o impacto, ver a sua cadência, que é a quantidade de passos, para ver se a gente pode diminuir o seu contato com o solo para diminuir esse impacto, para diminuir a quantidade de vezes que você toca o solo, não saltando tanto, mas trabalhando a eficiência para ter uma corrida mais leve, achar a sua velocidade de conforto, tudo isso vai ajudar nas dores. Desde quando você faz musculação? Faço. Você tem algum exercício que você se sente mais fraca? Alguma dor? A força está diminuída? Os agachamentos em geral. Sempre que a questão minha é da dor no lateral, né? Então, quando eu fecho a perna, parece que rasga. Qualquer exercício que eu tô fechando a perna, até na hora de dormir, que eu faço assim, parece que rasga. Então, minha dificuldade hoje, tanto que eu malho mais braço do que perna. Porque realmente incomoda e dói. Entendi. Ele dói. Toda vez que eu faço qualquer exercício, parece que ele rasga. Eu queria que você falasse, cara, justamente sobre isso, porque a força muscular, você faz um teste, né? Sim, a gente faz um teste de força, a gente quantifica essa força muscular, vê se um lado está mais fraco ou mais forte, porque às vezes você vai sentindo mais dor de um lado. Eu só sinto dor de um lado. Porque provavelmente esse lado é mais forte, e aí você joga mais carga nele, e aí ele fica mais sobrecarregado. E aí a gente também tem que controlar a amplitude do movimento, ou seja, o quanto você vai movimentar. Se você fizer um agachamento fundo, você vai dobrar muito. Então, comprime. Dói. Comprime, inclusive, os vasos linfáticos e os linfonodos atrás do joelho. Então, você prejudica a circulação naquele momento. Não é que esse agachamento é ruim. Para você, não é legal ir a fundo.
Entendeu? Então, no caso do lipedema, eu não posso fazer um agachamento profundo, eu posso diminuir esse agachamento. Eu vou ter o efeito da musculatura, fortalecimento, vou ter a eficiência do exercício, porém eu não vou provocar uma dor. Graças a Deus, agora não vou mais fazer a fundo. Acabou o a fundo na minha vida. Você pode fazer a fundo, sim. O a fundo é importante. Eu falo, não ir tão, um agachamento tão lá embaixo, entendeu? Achei que ia escapar dessa. Importante. Não vai escapar do a fundo. Eu falo um agachamento profundo, que é aquele bem lá embaixo. Porque tem gente que exagera também, né? Tem que tomar muito cuidado. Porque assim, ó, o agachamento 100%, aquele que vai lá embaixo, ele é importante para um fisiculturista. Porque ele vai pegar pequenas fibras musculares que vão fazer a diferença na premiação dele e tal. Para nós, no dia a dia, eu não preciso ir tão profundo, a não ser que eu queira ter bumbum em gota, sei lá o quê, tem umas técnicas aí, né, que o pessoal faz. Mas no dia a dia eu preciso fortalecer, então eu preciso na amplitude de movimento que me seja saudável. E isso é individual, por isso você tem um personal. Por isso que às vezes você tem um estúdio que trabalha com 4, 5 pessoas tomando conta daquele detalhe, né? Então você tem que ter particularidades. E por isso que a gente faz um preparo muitas vezes primeiro para deixar a pessoa mais segura, orientada para ela poder ir. Agora é difícil você aqui em Palmas ter profissionais de educação física, né, personal que tenha esse cuidado, esse zelo, porque até hoje eu não vi. Onde eu passei. Quando são nossas pacientes, a gente orienta, entra em contato com o personal, conversa, porque a gente trabalha em conjunto. Então, a gente conversa, muitas vezes eles vão estudar, vão pesquisar ou perguntam. Então, a gente faz esse trabalho bem em conjunto, sabe? Porque é importante. O multiprofissional, igual a gente trabalha em conjunto. Então, a hora que eu falo, Charles, o que eu faço com essa aqui? Dá uma reavaliada aqui, por favor. Porque a gente tem tem que ter esse conjunto. Sim. Esses dias eu estava assistindo uma aula o pessoal do CELIP, eles trabalham muito com lipedema, e existe a equipe que é multifatorial, multidisciplinar, tem diversos profissionais diferentes, fisioterapeuta, nutricionista, vascular, cirurgião plástico, mas tem que ter uma interdisciplinaridade, que é o quê? É todo mundo se conversar. Sim. Porque sabe aquela história de cachorro que tem muito dono, morre de fome? Sim. Às vezes o endócrino fala uma coisa, o nutricionista fala outra, não come pão, aí o outro fala, come pão. Aí o outro fala, não toma leite, toma leite. E aí o cirurgião vascular fala, não importa, vamos operar. Eu não quero nem saber do leite, eu quero fazer cirurgia. Né? O cirurgião plástico, então, nem se fala, né? Ele fala, que hora que você vai vir aqui para a gente operar, né? Tipo então, isso. assim, essa conversa tem que ter. A equipe tem que se conversar, tem que pegar assim, a Daisy, vamos falar da Daisy aqui hoje? Põe a Daisy lá no meio, tal. Vamos discutir o caso dela, vamos ver o que a gente pode melhorar. Isso é interdisciplinaridade, né? Então, é você melhorar o diálogo entre os profissionais e não simplesmente cercar o paciente, né, de muita gente, né? Isso não vai resolver. Não é muita gente, é pessoas específicas com qualidade e elas têm que se conversar. Senão não adianta, você vai num, vai no outro, você vai continuar com pequenas receitas e a gente tem que juntar. Por quê? Às vezes você vai estar fazendo 3 coisas que auxiliam, mas essas coisas separadas vão ajudar muito menos do que se tiver conversado e tivesse, não. Você vai começar por A, depois o B e depois o C, não ABC junto. Entendeu? Então, a gente tem esse contexto. E agora o recado é para esse povo bem aqui, para essas meninas. Sim. Pelo amor de Deus, para de caçar coisa na internet. Porque toda hora você vai achar um que come glúten, não pode glúten, outro leite. Procure um profissional adequado, vá lá com ele, faz com a equipe adequada, né? Que aí acabou, porque, meu Deus do céu, na internet, aí assim, tem tudo. Tudo é câncer, né? Ou então, tudo tem um... É muito difícil esse mundo, porque a gente vai pesquisar, querendo ou não, a gente pesquisa, né? Então, eu aconselho, não pesquise. Marque a consulta. Esses dias eu vi uma pessoa falando que não pode... Marca a consulta para tirar dúvida. Isso, outra coisa. A consulta TikToker, né? Ou a consulta Instagram não vai resolver a sua vida, né? Eu vi uma pessoa esses dias falando que não podia nem comer alface mais. Falei, eu vi. Pronto. Aí o cara tá começando a comer o alface, não pode mais comer. O cara larga o alface assim, aí ouve outro falando, não, pode comer. Ele vai colocar na boca de novo, não sabe se come, se não come, né? E aí a gente fica sem saber essa orientação. Então vai no profissional. Olha, esse profissional ali tem uma equipe, assim, é uma coisa conjunta, né? Ou ele fica meio avulso ali, porque às vezes ele passa da cabeça dele o que ele tem de conhecimento, mas não é suficiente, né? Nunca é, a gente nunca tem conhecimento suficiente de tudo. Sempre a gente tem que estar buscando. E aí, ele estuda uma parte, eu estudo outra, a gente discute e troca. A gente está preocupado com você e não com, eu tenho lipedema. Tá? Eu não trato um lipedema, eu trato uma pessoa
que tem lipedema. Então, essa pessoa tem uma história de vida, tem um trabalho, tem um estresse, tem várias particularidades que a gente tem que prestar atenção e tem que discutir. Não, no caso dela eu verifiquei isso e isso. Não, no caso dela eu verifiquei isso. O que a gente pode fazer? O que você acha melhor? É um conjunto para melhorar a vida da pessoa. E aí também tem uma coisa assim, agora virou um mercado. Então, todo mundo vende tudo, todo mundo tem tudo para o lipedema. Tá, o que resolve, o que não resolve? A ciência ainda não tem comprovação de muitas coisas. Dentro da fisioterapia, a gente faz um paralelo do que tem funcionado na estética, o que tem funcionado na dor, e a gente vai usando e associando no lipedema. E aí vendo, não, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou, e as pesquisas têm começado a sair. Mas não tem nada ainda assim, pá, isso aqui bate o martelo, né? Então, são coisas associadas. E aí a gente tem visto, melhorou, então está evoluindo. Ah, saiu uma nova pesquisa, vamos investigar isso, ó, fulano de tal está verificando isso. A gente entra em contato com os profissionais. Eu tenho uma amiga minha em São Paulo, ela, Karen, vai ter agora um curso de termografia e tal relacionado ao lipedema. Não, bora, vem aqui, me mostra. Ah, vai ter agora um curso de drenagem linfática específico. Vamos lá, mostra. Então, eu não atendo, mas eu treino as meninas que atendem, né? Então, assim, porque eu não tenho como atender todo mundo, eu já não dou conta da demanda. Nossa Senhora. Então, assim, o que acontece é que a gente tem que buscar formar pessoas com qualidade a fim de ajudar de verdade, não a fim de só usar você, não vem chegar as epidetes como um cifrão, entendeu? Elas não são um cifrão. A gente tem, e assim, na verdade, tem o fator genético, mas todas nós, no dia a dia, principalmente nas alterações hormonais e tudo mais, a gente está fadada a correr o risco de desenvolver o lipedema. Sim. Né? Isso aí que você falou é muito importante, porque existe o tratamento, né? E existe o acolhimento. Sim. O que você vê de diferença que a fisioterapia possa fazer para acolher essas pessoas que têm lipedema, né? Na verdade, é acompanhar mesmo. Eu não estou preocupada, fechei, vou fazer drenagem. A gente não trata com técnica. Vou fazer drenagem linfática para o lipedema. Não. A gente vai tratar uma pessoa que tem lipedema. O que nós temos de recurso e opção para ela para fazer? Às vezes eu até tracei um tratamento para aquele dia, mas ela não chegou bem e a gente modifica o tratamento. A gente tem que ter vários recursos. Eu falo que a fisioterapeuta tem que ter uma caixinha de ferramentas. E aí, dependendo do momento da paciente, a gente vai usar coisas adequadas ou não. Eu sempre vou estar usando uma drenagem? Na maioria das vezes, sim. Mas eu posso mesclar ela com uma liberação, eu posso mesclar com ultrassom, eu posso fazer um laser. Naquele dia ela vai estar com muita tensão, eu posso soltar a tensão do pescoço, eu posso, entendeu? Usar uma acupuntura. Então, você tem que ter recursos para trabalhar aquele momento da pessoa. E não uma técnica focada só naquilo. Então, a gente não trabalha com técnicas, a gente trabalha com pessoas. Sim. Não é simplesmente você pegar e falar assim, só vou resolver as suas pernas hoje. Não. Resolver o problema todo, né? É um todo. Se eu quiser fazer massagem todo dia, tem algum problema? Interfere? Não é legal, não é indicado. Assim, não tem nada que mostre que você vai ter uma melhora efetiva. Pode estressar mais os seus tecidos, pode sobrecarregar o seu corpo de alguma forma. Vai comprovado que vai sobrecarregar meu sistema linfático? Não sei. Mas é uma coisa que não vai ser muito... Nada em exagero vai favorecer. Então, assim, você vai fazer todo dia para quê? Para ter uma resposta de 1%? Não vai ajudar a acelerar o processo. Então, eu tenho que dar um tempo do corpo responder, eu tenho que dar um tempo. Então, a drenagem linfática que você vai fazer durante o outro dia é a calça, é hidratar, é dormir bem. Você pode elevar as pernas, a gente orienta alguns exercícios para fazer com as pernas elevadas. Então, são detalhes que vão complementar e não te estressar todo dia, mesmo porque fica caro. E aí você vai estressar, vai cansar e uma hora você vai falar assim, não quero mais isso. Sim. Entendeu? Então, a gente tem que trabalhar esse contexto também. Doutor, se eu tiver em região fria ou calor, tem alguma diferença? Eu encho mais, eu encho menos, no frio, no calor? Pois é incrível isso, né? Realmente a gente percebe uma diferença até em nós, né? Quando a gente viaja para uma região mais fria, a tendência é você inchar menos, né? Menos? Menos. Quando está calor, existe um fenômeno chamado vasodilatação. As veias dilatam e elas não deixam aquele líquido ser absorvido facilmente. Então, a tendência é o membro inchar mais. Então, hoje as pessoas aqui em Palmas, né, regiões quentes principalmente, têm muita dificuldade, principalmente no final da tarde. Né? Quando a gente recomenda usar meia de compressão, a pessoa fala assim, doutor, mas meia de compressão, além de calorenta, aperta, é ruim, muito calor, né, tal.
Então, assim, tem muita influência, sim, a temperatura, a gente sabe disso. E ao passo que você entra numa água gelada, você tem a vasoconstrição, que aí ajuda a absorver o edema, né? A perna, teoricamente, murcha um pouquinho. Então, ajuda muito. Então, a gente até conversa, né, sobre exercícios na água, que Sim. ajuda a evitar um trauma, evita a pessoa machucar, né? Principalmente Melhora quando a pessoa já tem circulação. dor, principalmente quando a pessoa já tem dor articular ou tá com muito peso. Aí, na água é o melhor momento para começar. Sim. Pode caminhar, pode correr, pode fazer hidroginástica, pode fazer o que quiser na água. Uhum. Além de relaxar a musculatura, ajuda, né, a melhorar a circulação da pessoa. Então, assim, eu acho que tem muitas vantagens, né? Às vezes a gente esquece um pouquinho de indicar, né? O único Hidroginástica. detalhe da água é que ela não substitui, por exemplo, um exercício com carga. Porque a mulher, principalmente, ao longo da vida, ela vai ter tendência à osteoporose, né? Não todas vão desenvolver, mas quando começa a mudança hormonal, abaixo do estrogênio, ele começa a aumentar a reabsorção óssea. Então, quando a mulher não começa com reposição hormonal, é do estrogênio, na verdade, que o hormônio da mulher é o estrogênio, não é a testosterona. Então, quando ela não começa, não repõe, ou não pode repor porque teve um câncer de mama, ou tem história de câncer de mama na família. Então, ela começa a ter uma reabsorção óssea maior do que a fábrica, né? A fabricação. E aí ela pode desenvolver mais facilmente. E o exercício com carga, com resistência à musculação, ou um funcional, com elastiquinho e tal, não sei o quê, ele ajuda nessa questão, porque eu preciso dessa carga para depósito de cálcio no osso. Fora vitamina D, etc. Sim. Mas eu preciso disso. Então, a mulher, em algum momento, ela vai ter que fazer exercício de força. Só que tem que ser um exercício de força bem orientado. E isso vale para todas, não só para o lipedema. Né? Então, a gente vai precisar, principalmente hoje, que o pico de massa óssea ele acontece aos 23 anos. E os nossos jovens não estão atingindo, tanto homens quanto mulheres. Então, vai começar a aumentar a quantidade de homens com osteoporose no futuro, em função disso, que a gente está pegando muita gente que não atingiu o pico de massa óssea aos 23 anos, então já começou com déficit. E aí... E isso também é alimentar o problema, né? E fala de atividade física. Atividade física e atividade do dia a dia, porque hoje o menino senta no celular e aí, entendeu? Passa então, tempos e tempos ali e não percebe, né? Junta tudo. Eu comecei a fazer massagem, né? As massagens, não só massagem, né? Mas todo o tratamento. Eu começo a ver a melhora a partir de quando? Geralmente, você começa a ter alívio na primeira semana. Começa a dar um alívio. Não é um alívio, às vezes, significativo, vai depender do grau, vai depender da sua dor, mas você começa a ter um alívio a partir da quarta, quinta sessão, já começa a ter uma resposta. Agora, um efeito mesmo é a partir de 2 meses, que você começa a ver uma resposta visível. Eu já ia perguntar, as celulites, elas vão melhorar bastante. Interessante. Então, a celulite, às vezes, é o que chama a atenção da pessoa, né? Ela começa a ir no médico, vai, né? Não é bonito, não. Uma vez eu fiz uma enquete, falei assim, olha, eu estou trazendo uma máquina aqui para tratamento de lipedema e celulite. Aí, qual que vocês preferem? Aí um monte de gente, celulite. Pô, então quer dizer que a celulite é mais importante, né? Desde que o mundo é mundo. A mulher só vai, doutor, no senhor por causa da celulite. E não claro. É outra coisa. É a pegadinha, né? Meu filho, porque essa celulite mata um. Aí, por exemplo, para eu identificar que a pessoa que está fazendo o tratamento, a massagem em mim, não está legal, eu posso ir pela dor, como é que eu faço para saber se está errado? Você não vai ter efeito, então você vai entrar e sair como você chegou, então não é um efeito imediato, mas fiz hoje 1, 2, 3, 4 sessões, parece que o meu corpo não está tendo resposta nenhuma, não estou fazendo nada. Então, esse é um fator. Você fez 4 sessões, você não começou nem a ter um alívio de dor, ou começou a sentir que você está, vamos supor, eu estou melhor, sentindo um pouco mais leve, ou parece que eu estou urinando mais, ou transpirando mais, porque o corpo tem maneiras de eliminar, né? Então, você não sentiu nada, nenhuma diferença, não está nem sentindo mais leve, aí não está tendo efeito nenhum. Ou então, você está sentindo mais dor, está errado, né? Então, parece que você não fez nada, também está errado. Então, eu tenho que começar a ter alguma resposta. Eu falo assim, alguma mudança tem que começar a acontecer a partir da 3ª sessão. Senão, não está sendo efetivo. Então, a partir da 3ª sessão, a gente já tem que identificar. Só que nem sempre, às vezes, é a pessoa que está fazendo errado. Às vezes, o seu corpo não está respondendo e a gente tem que mudar de abordagem. Porque também tem isso. Não é individual? Então, a técnica que vale para um não vale para o outro.
Então, a gente tem que analisar isso. Dor, por exemplo, no meu caso, que na primeira massagem, eu já comecei a sentir muita dor. Não é normal sentir a dor. Não é normal. Se você piorar a dor, no caso do lipedema após uma massagem, você já não devia nem ter voltado para a segunda. Não, viu umas 4 só. Alguma coisa de errado aconteceu, né? Né? Porque tô falando que fez as fibroses, assim, ficou uns nódulos, que eu nem sabia que era fibrose, né? Ficou uns nódulos enormes. E só piorando a dor. Porque assim, quando faz uma liberação, por exemplo, num atleta, você vai causar dor. Quando você faz técnicas manuais mais profundas, que a gente às vezes tem que fazer porque a sobrecarga é muito grande, você vai causar dor. Aí no outro dia vai estar pior. Mas é um contexto. É um atleta em competição, um trabalho que você está trabalhando, uma musculatura que está muito sobrecarregada. Então é um contexto, ponto. No lipedema, eu tenho dor. Vou trabalhar, eu tenho que trabalhar para aliviar essa dor e não fazer uma técnica que vai provocar mais a dor. Até a liberação no lipedema é diferente. Entendeu? Então, você tem que ter um contexto, você tem que preocupar, pensar no que você quer, qual é o seu objetivo com aquela paciente. O que ela tem? Por isso que é muito individual. O que você tem? Eu tenho dor na perna. Beleza, eu tenho dor mais na lateral. Então, é o lugar que eu vou focar, mas que eu vou pôr menos pressão. Porque senão eu vou sensibilizar. Porque tem uma coisa que é chamada sensibilização central, que é quando o cérebro já começa a interpretar qualquer coisa que você faz naquela região como dor, porque ele já tem tanta dor ali, que ele já meio que cria uma área ali no cérebro para representar essa dor. E aí tudo que você faz, ou que você... um estresse que você passa já aumenta a dor naquela região. Porque aí o cérebro já sensibilizou. Então a gente tem que dessensibilizar muitas vezes. Entendeu? E tem algum caso assim que você fala assim, não, esse caso aqui foi o melhor caso da minha vida, eu mudei a vida de uma pessoa? Tem? Já tem algum caso assim? Tem. Nós temos uma paciente em comum, inclusive, que hoje ela corre, ela fala, vocês mudaram a minha vida. Eu acho que eu já sei. Araci? Não, Araci? não. Ah, achei que fosse ela, que ela também é um paciente, né, de exemplo. Sim. Né? É a Joelma, ela corre, ela fala assim, vocês mudaram a minha vida. Ela fala, a minha vida é outra, ela emagreceu muito e ela tá super feliz. E assim, tranquila, a gente faz de vez em quando a manutenção e tá ótima. Ai, que legal. E tem outras também. Tem outros, é porque a gente vai melhorando, acaba não lembrando tudo. Umas bem típicas, assim, né? Eu lembro da Regina também, né? Também. A Regina melhorou bastante. Muito. Né? Corre muito agora, né? Vocês estão fera aí nas corridas aí, né? Tem muitas. Tem como é que é o nome da gente? Flávia, não. Sumiu o nome agora, mas é porque tem várias, a gente vai esquecendo os nomes. Mas tem muita gente. E às vezes não é uma coisa tão grave assim, só cirurgia que vai resolver. Às vezes as mulheres vão no cirurgião plástico dizendo o seguinte, não, é só tirar essa gordura que está resolvida. E não é. Até você preparar o paciente, desinflamar, começar a fazer fisioterapia, fortalecer, mudar a dieta. Então, assim, mudar a mentalidade também demora muito tempo. Você tem que ficar ali com a paciente uns 6 meses. Se ela continuar com a vida que estava antes, vai voltar igual. Ele volta, né? O lipedema ele volta. Então não vai adiantar fazer as Não adianta plásticas. nada. Você tira aquela gordura, os vícios continuam, ela faz tudo errado, a gordura uma hora vai voltar. Até o cirurgião plástico fala assim, mas o que você fez aí que deu errado? Aí fica um botando a culpa no outro. Né? Quando eu me formei, eu tive algumas pacientes com lipedema, né? Isso, há 26 anos atrás, praticamente. Então, elas faziam lipo, e aí melhorei e tal, não sei o que, emagreci. Daí passava, sei lá, 8 meses, tava tudo de novo. Meu Deus. Entendeu? Então, começava a inchar, engordar. Não, agora eu vim aqui fazer uma modeladora para emagrecer e tal, não sei o quê. Porque não era classificado como lipedema, não tinha esse cuidado, a cirurgia específica, o atendimento específico, não tinha esse contexto. Não era falado, né? Então, elas eram consideradas como preguiçosas, como pessoas que não faziam atividade física porque não queriam, que estavam ali acima do peso, com aquela gordura localizada ali porque não se cuidavam, né? Então, assim, tinham contextos que aconteciam. E quantos anos isso aconteceu? E sofrem muito, tanto com depressão, com ansiedade também. Porque, às vezes, o médico, o profissional que não está preparado, fala assim, olha, você tem que emagrecer. Ó, você tem que ir para academia, ó, você tem que fazer isso. Larga de ser preguiçosa. Larga de ser preguiçosa. Então, isso é o que elas ouvem mais. Né? Então, às vezes, não é esse caminho. Você tem que saber acolher, né? Falar, olha, o caminho correto é esse, a gente tem que acompanhar. É tudo uma questão de um sentimento que você tem que ter. Não é simplesmente ir lá e dar uma ordem, né? É um trabalho. Você percebeu alguma coisa disso, assim, alguma vez? De tempo inteiro, né? Porque qualquer médico que a gente vai mandar emagrecer. Você teve que fazer a bariátrica. Fazer bariátrica para poder
né? Mas assim, mas todos eles, né? Eles não têm essa sensibilidade, a maioria deles, né? Não tem essa sensibilidade, né? Então, joga tudo a culpa na gente e, assim, a gente descobrir que ter esse problema parece que tira um peso, assim, das costas, porque não adianta, eu treino e não resolvia. Treino e não resolvia. Então, quando eu descobri que eu tinha isso, e foi uma seguidora que falou, eu acho que eu tenho lipedema. Aí foi quando procurou o doutor. E, de fato, parece que tirou, assim, um peso nas minhas costas, porque a gente fica com esse negócio, nossa, mas por que eu não faço mais, e eu não faço mais, e o treino não resolve? Realmente. E aí, se você faz mais, seu corpo entra num ciclo que ele fadiga, entra num ciclo que ele começa a machucar, e aí você tem que parar de fazer, e você piora tudo, você vai se sentindo incapaz, aí vira um ciclo que você vai se sentindo cada vez mais incapaz. E a mulher, muitas vezes, quando ela começa a atividade, que ela está despreparada, ela começa a aumentar muito a atividade, aí ela para de comer sozinha, e aí ela entra num quadro de muitas lesões ou de muito cansaço, muito desgaste, que ela não consegue render. Porque ela entra, a gente fala que é a antiga tríade da mulher atleta, que hoje é chamada de RED-S, que é a síndrome da deficiência relativa do esforço, né? Energética. Por quê? Porque ela começa a fazer muito esforço, comer menos, eu não tenho substrato na minha alimentação para ajudar na recuperação muscular. Então, eu começo a ter a síndrome da deficiência energética relativa. E aí começa a ter muitas lesões. E aí ela tem que parar tudo. E aí começa a voltar tudo. Entendeu? Eu vou fazer a última pergunta, tá? Prometo. Inclusive, eu vou avisar vocês que estamos acabando hoje, infelizmente. Eu estava aqui, ó, distraída. Mas eu vou permitir sua última pergunta. Assim. É rapidinho. Existe algum aparelho milagroso? Não. Que eu entro, que eu fico, dentro de uma bolha? Não tem isso. Ainda não tem isso. Então, Karen, eu quero que você faça as últimas considerações. Dá um recado para as pessoas dentro de casa, né, que elas estão lá assistindo a gente e tal. Que orientação a gente pode falar, na opinião do fisioterapeuta? Primeira coisa, cuide-se. Então, movimente-se e não ache que você é um extraterrestre por estar com lipedema. É uma coisa cada vez mais comum e que você vai encontrar a sua comunidade, o seu meio e aprender a se cuidar. Então, na verdade, procure ajuda, mas procure uma ajuda capacitada e não deixe de se cuidar, não desista. Né? A gente tem que persistir e é um degrau de cada vez. Também não existe nada milagroso. Então, um degrauzinho por degrauzinho, um cuidado para o resto da vida, para ter qualidade de vida. Exato. Obrigado. Deise, manda uma mensagem para as pessoas que estão lá em casa. Queridas, já que vocês vão fazer exercício com ela, compre roupa comigo. Eu vendo roupas de alta compressão que disfarça celulite, melhora o lipedema, né? A circulação, então é comigo mesmo. Viu? Pode ser para quem não tem lipedema também essa roupa? Pode ser. Pode ser também. Até porque vai prevenir, né? Exato. Gente, muito obrigado, Karen. Eu agradeço. Muito obrigado pela sua presença. Deise, muito obrigado também. Obrigada. E obrigado a vocês também que acompanharam aqui. A gente conta com o seu comentário. Por favor, envie as perguntas, participe do nosso canal, ativa lá o sininho, né? Ajuda a gente também a cada vez mais programar mais conversas, mais podcasts. E se você nos der esse retorno, a gente consegue também compartilhar com mais pessoas. Muito obrigado pela presença de vocês aqui e até o próximo episódio.